Olá, galera da Farmacologia na Dose Certa, sejam todos bem-vindos a essa aula que preparei com carinho todo especial para você. Para quem não me conhece, sou o professor Clésio Abreu, sou fundador da Escola de Farmas e também estou com um projeto fantástico da Farmacologia na Dose Certa, onde você aprende somente aquilo que você precisa na dose e direto ao ponto. Então, hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Nós estamos aí em várias aulas que eu estou aí postando em vídeos também criativos sobre os glicocorticoides, porque realmente é uma classe de medicamento que gera muitas dúvidas, tanto no meio dos profissionais farmacêuticos, enfermeiros, médicos, e hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dilema que tira o sono de muitos profissionais da saúde. Dexametasona ou hidrocortisona? É uma pergunta que eu, que sou farmacêutico de hospital, é o que eu mais respondo, porque esses medicamentos estão ali na farmácia hospitalar e é utilizado muito na UTI. Qual escolher e quando escolher? Então prepare-se porque a gente vai desmistificar esses dois gigantes da farmacologia clínica. Mas como todos os meus alunos sabem, em todas as minhas aulas a gente vai direto para a prática. Imagine a seguinte cena, meu querido. Plantão na UTI. Um paciente, o senhor José, de 65 anos, chega em choque séptico grave. Ele já recebeu fluidos, está em doses altíssimas de noradrenalina e a pressão não sobe. É isso mesmo, o choque séptico, para quem não sabe, é uma vasodilatação, né, ocasionada ali por um patógeno, e isso vai fazer com que a pressão tende a cair até a parada cardíaca. E ele já está com noradrenalina em doses altíssimas, que é uma amina vasoativa que eu gosto muito de falar e tem várias aulas sobre elas. Isso é muito importante você entender, noradrenalina, adrenalina, dobutamina, dopamina, vasopressina, entre outros. Mas a pressão dele simplesmente não sobe. A equipe médica está em dúvida, aí vem aquela dúvida cruel, esperando a resposta lá da farmácia, do farmacêutico clínico, que é você, se for o caso, lá no seu plantão. Doutor, damos dexametasona ou hidrocortisona para esse choque refratário? E para piorar a vida de todos, em outro leito, chega uma criança pequena, dando entrada ali com edema cerebral por meningite bacteriana, e a pergunta volta: qual corticoide usar aqui para salvar essa vida? Nesse caso, essas vidas, né? Essa escolha, meus amigos, é uma linha tênue entre a vida e a morte. É exatamente por isso que você precisa ficar aqui comigo até o final dessa aula, porque eu vou te ensinar a dose certa desse conhecimento. Te prometo que você vai sair aqui muito mais competente para tomar essas decisões. Hidrocortisona ou dexametasona? Dexametasona ou hidrocortisona? Então, vamos aí a fundo nesse conhecimento. A dexametasona e a hidrocortisona são dois corticosteroides sintéticos. Os corticoides são essenciais em ambientes hospitalares, especialmente em UTIs, em casos de doenças graves. Ambos têm ações anti-inflamatórias e imunossupressoras. Então aí já tem uma similaridade entre eles. Os dois são anti-inflamatórios, têm ações anti-inflamatórias e imunossupressora. Mas olha, detalhe, eles não são irmãos gêmeos. Eles são da mesma classe, mas não são irmãos gêmeos. Eles têm perfis farmacocinéticos. Olha, a farmacocinética sempre vem à tona. Perfis farmacocinéticos e potências diferentes, o que define suas indicações específicas para cada caso. Então, saber diferenciar é crucial, meu querido, para a segurança e a eficácia do tratamento. Então, vamos lá. Pegue aí seu caderninho, sua caneta, um copo de água. Essa aula eu prometo que não vai ser muito longa não, mas vai ser essencial para o teu conhecimento. Porque essa aula vai ser espetacular. Então não sai daqui, fica até o final. E o que você vai aprender nessa super aula de hoje para que você tenha aí um conhecimento mais aprofundado sobre esses medicamentos? Primeiro, nós vamos trabalhar em passo a passo, tá bom? Vou trabalhar com passos aqui para que fique melhor o aprendizado. Primeiro, nós vamos entender as bases e as personalidades aí de cada uma desses medicamentos. Cada um desses medicamentos tem personalidades diferentes. Segundo passo, as indicações específicas, onde cada um brilha. E o terceiro passo, comparação direta. Aí vem o confronto final entre um e outro. Nós vamos ver o confronto final. O quarto passo é o cuidado e a monitorização, ou seja, é o farmacêutico em ação. Essa é a parte que eu mais gosto. Sou farmacêutico e gosto de ver essas ações aí
mediada por farmacêutico, que é o profissional do cuidado, é o que entende de fato ali da farmacologia e pode tomar essa decisão tranquilamente com base no seu conhecimento. Vamos para o primeiro passo, vamos entender as bases, as personalidades de cada um. Vamos conhecer cada uma individualmente como se fossem personagens com características únicas. É muito importante a gente tratar esses medicamentos no primeiro momento como personagens com características únicas. Você vai ver que em um momento é melhor, o outro tem ações mais... E assim vai. Mas cada um tem uma função específica. Nunca menospreze um medicamento. E isso é importante porque se ele não serve para uma ação aqui, mas ele vai servir para uma ação acolá. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a dexametasona. Aí escreve aí no seu caderno. A dexametasona, para você lembrar, é o forte e duradouro. Anota aí. Por que é forte e duradouro? Primeiro, vamos começar pela potência glicocorticoide. Quando você pensar em potência, escreve aí. Quando você pensar em potência, pense na dexametasona. Ela é altíssima. Olha, escreve aí em letra de forma, bem grande. A dexametasona, ela é cerca de 25 a 30 vezes mais potente que a hidrocortisona. Aí você fica em dúvida, o que é potência, meu Deus? Lá na farmacodinâmica, e eu ensino muito isso, que potência é aquele fármaco que tem uma ação excelente, com a menor dose possível, e tem ainda um tempo de ação bem importante. Então, a dexametasona ela é 25 a 30 vezes mais potente do que a hidrocortisona. Aí você pode dizer, então ela é melhor do que a hidrocortisona. Depende para qual indicação, e você vai ver isso. Então, aqui você vai aprender tudo. Não é só porque um é mais potente, porque, cara, é o sonho de toda a farmacologia quando você tem um fármaco potente. Porque o que quer dizer um fármaco potente? Como eu já falei, é a menor dose e que faz uma ação muito importante. Então, quando eu penso na potência da dexametasona, significa que você precisa de uma dose menor para ter o mesmo efeito anti-inflamatório. Agora, eu quero que você anote também o efeito mineral corticoide. E aí tem a ver com a aldosterona. Então tem várias aulas aqui. E a aldosterona, você até já viu falar dela lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona. O sistema mineral corticoide é muito importante porque trata ali dos íons, mineral, né? Os íons sódio e potássio, mas tem outros, mas principalmente sódio e potássio. Um efeito mineral corticoide alto significa que eu retenho sódio e água, e isso aumenta a pressão, e mando o potássio embora, que isso causa um problema que em várias aulas eu explico isso. Aqui é o ponto-chave, ó. A dexametasona tem uma potência alta, mas ela tem um efeito mineral corticoide muito baixo, quase nulo. Isso é uma grande vantagem em muitas situações, pois reduz, gente, ó, o risco de retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial. Então, é um medicamento que para pacientes que já têm uma comorbidade, como hipertensão, é uma boa escolha, dependendo da indicação que esse medicamento é proposto. Tudo bem? Tá vendo a importância do farmacêutico? Ele tem que avaliar tudo isso. A ação farmacocinética, mineral corticoide e muito mais. Agora vamos para a duração da ação. Duração da ação, cara, é o que faz a dexametasona, ela, em alguns casos, ser mais escolhida do que a própria hidrocortisona, prednisona e assim vai. A duração da ação, ela age por muito tempo, de 36 a 72 horas. É perfeita para quem precisa de um efeito mais duradouro, prolongado, com menos dose. Lembra da potência? Uma potência que tem uma dose baixa, mas com uma ação bem alta e com tempo também longo, prolongado. Você lembra desse medicamento quando você já aplicou, ou já prescreveu, ou já até utilizou, no caso, a beta-30, dexacetoneurin, que tem betametasona mais a dexametasona, lembra? Que é uma injeção de corticoide que aí tem um efeito anti-inflamatório fantástico. Então, pensa na dexametasona como um tempo longo, e isso é muito importante, porque você tem uma dose pequena, uma potência alta, e você tem ali o efeito prolongado. Vamos para a via de administração comum aí da dexametasona. A dexametasona, geralmente, ela é IV, né, intravenosa, intramuscular, oral no hospital. Sim, anota aí. A dexametasona tem a via de administração oral. Isso faz uma diferença importante. Agora, nós vamos entender a outra estrela dos corticoides. Nós vamos agora para a hidrocortisona. Nós estávamos falando da dexametasona. Então vamos entender a hidrocortisona, que você pode anotar aí, porque lembra que a
Dexametasona é duradoura, né? Potência e duração. Aqui você vai anotar na hidrocortisona que é o essencial e equilibrado. A hidrocortisona ela é essencial e equilibrada. Muito importante você anotar isso. Vamos pegar aí com relação à potência glicocorticoide da hidrocortisona. A hidrocortisona é a nossa referência. Toda vez que você quiser comparar um corticoide, você vai comparar sempre com a hidrocortisona, que ela é semelhante ao nosso cortisol. Tem ação inflamatória, anti-inflamatória e também imunossupressora, mas olha, a hidrocortisona é uma vez só da sua ação. Ela é semelhante ao nosso corticoide. É uma vez mais, tem uma ação mais importante no caso glicocorticoide do que o cortisol. Então, é muito baixa a sua potência. Comparador é a hidrocortisona. Então, você viu que a dexametasona é 25 a 30 vezes mais do que a própria hidrocortisona, porque ela é o comparador. Mas por que eu estou trazendo aqui para essa nossa aula a hidrocortisona? Porque ela está lá no hospital, meu amigo, de 100 miligramas e de 500 miligramas. Então, eu que trabalho em alguns plantões, eu vejo a saída desses medicamentos e muito erro na prescrição. Sim, falo sem medo, porque estão se usando muito. E se estão se usando muito na emergência, é porque estão usando para dor. Já se sabe o efeito anti-inflamatório. Então, é bem importante que você, como farmacêutico, consiga entender para que você, dê uma olhada nesse tipo de prescrição. Isso é muito importante, é a nossa função. Com relação à hidrocortisona, o efeito mineral corticoide. A dexametasona é baixo. Já aqui, meu amigo, é a grande sacada desse medicamento, da hidrocortisona. Ela tem um efeito mineral corticoide muito alto, semelhante ao nosso cortisol natural. Lembra aí dos minerocorticoides que a gente estava conversando? É muito importante que você tenha essa noção. Dexametasona baixa, mas hidrocortisona tem um efeito mineral corticoide muito alto. Mas você viu lá, cara, o efeito mineral corticoide não tem a ver com o aumento da pressão? E isso não é ruim? Cara, depende, mais uma vez, depende da indicação. Então, eu vou te mostrar que em alguns momentos é preferível a hidrocortisona, que tem um efeito mineral corticoide alto, do que a dexametasona, porque eu preciso, às vezes, reter sódio, líquido, para aumentar a pressão em determinadas patologias. É para que você nunca esqueça, os efeitos do mineral corticoide, eles são importantes em alguns casos, tá bom? Então, quando você lembrar de mineral corticoide, você lembra de aldosterona, retenção de sódio e depressão de potássio. Agora vamos para a duração de ação da hidrocortisona. Ela age por um período curto a intermediário, de 8 a 12 horas. Tudo bem? De 8 a 12 horas. E a via de administração comum da hidrocortisona é intravenosa, contínua ou intermitente, ou intramuscular. Mas está vendo que não tem oral? Então a hidrocortisona não tem a via de administração oral, e aí você já coloca aí como observação no seu caderninho, porque, cara, se você for fazer uma prova de concurso ou uma prova de seleção em algum hospital que se preze, você vai ter que saber essas informações. Agora nós vamos passar para o passo 2. Ainda aí do passo 1, vamos para o passo 2, que é as indicações específicas onde cada uma brilha. Vamos ver agora. E aí, vou te mostrar aquilo que eu estava falando anteriormente. Depende. Vamos ver onde cada uma brilha. Agora, vamos ver os cenários. Principalmente os cenários clínicos, onde cada um desses medicamentos é o astro principal. Vamos começar, como anteriormente, com a dexametasona, onde ela é a estrela dentro do hospital, UTI e qualquer outro local aí que é importante a utilização desse medicamento. Choque séptico, principalmente choque séptico refratário. Sabe o seu José, aquele que nós estávamos conversando logo cedo do caso clínico, bem no início? Se ele continua hipotenso, mesmo com fluidos e os vasopressores, como é o caso da noradrenalina, a dexametasona é uma opção maravilhosa. Agora, por quê, professor? Por que a dexametasona no choque séptico e refratário ela é a preferível? A dose, já começa pela dose, é de 6 miligramas intravenosa uma vez ao dia, por até 10 dias. É super eficaz por ter pouco efeito mineral corticoide, que aí pacientes idosos geralmente têm aí uma comorbidade importante, que é a hipertensão. Isso reduz esse risco de inchaço e a pressão alta do senhor José, que tem 65 anos. Tudo bem? Estudos como o que estuda principalmente a adrenal sustentam esse uso, o uso para pacientes no choque séptico refratário, principalmente com idades aí mais avançadas, evitando aí aquele efeito mineral corticoide da retenção de líquidos e aí o aumento da pressão, tá bom? E aí nós vamos ver outros usos importantes, mas é muito importante que você anote isso aí, uma descoberta fantástica, por isso que a gente tem sempre que ler os artigos, o uso no Covid-19, principalmente no Covid-19 grave.
Enquanto outros estavam indicando coisa que não prestava, como a azitromicina, corticoides, principalmente a dexametasona, a pandemia nos ensinou muito. Para pacientes com pneumonia moderada grave por SARS-CoV-2, que precisa aí de oxigênio, inclusive ventilação mecânica, a dexametasona 6mg IV oral, uma vez ao dia por 10 dias, meu amigo, reduziu a mortalidade. Isso sim é uma indicação fantástica, não como azitromicina, outros medicamentos que estavam sendo utilizados. Não tem nada a ver, cara. Então aqui a Covid-19 nos ensinou isso. A Covid não sumiu, ela ainda existe, então é utilizada aí em doses de 6mg. Cara, reduziu mortalidade. Isso foi comprovado pelo estudo Recovery. É uma recomendação da OMS. Então, se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda, e também as sociedades brasileiras também, isso é porque realmente dá certo. Então, dexametasona no Covid, nota 10. E tem também o edema cerebral e lesões neurológicas. Lembra aquela criancinha que estava no quarto lá, que gerou mais desespero ainda por conta da... Qual dos corticoides utilizar, dexametasona ou hidrocortisona? No caso, para crianças, aquela criança com meningite, a dexametasona é a rainha, meu amigo. Edema por tumores cerebrais, metástases, gliomas ou até em meningite bacteriana, especialmente por Haemophilus influenza ou Streptococcus pneumoniae, que é a mais comum, a meningite que vem aí da comunidade, não foi adquirida no hospital, é uma indicação fantástica a dexametasona. E aí, pegou essa visão? Mas tem mais. Ela age super bem reduzindo o inchaço e estabilizando a barreira hematoencefálica. As doses variam, mas podem ser de 4 a 16mg dia, em doses divididas para tumores, e de 0,15mg por quilo, dose a cada 6 horas para meningites. A hidrocortisona, nesse caso, ó, presta atenção, anota aí, nós estamos falando da dexametasona que é preferível, é estrela, tá brilhando. A hidrocortisona, nesse caso, é ineficaz, tudo bem? Então só entenda isso, porque a dexametasona já mostrou a sua superioridade, inclusive ali com estudos bem consistentes. E tem um uso importantíssimo na laringite aguda, a gente conhece também como epiglotite, laringite viral. Para diminuir o inchaço nas vias aéreas superiores em crianças e adultos, uma dose única de dexametasona de 0,6mg por quilo, intravenosa, é claro, e tem um máximo dela que é 10mg. Pode ser a mágica para tratar essas patologias aí importantes, que é a laringite aguda. Você está vendo como é importante entender cada um desses? Então, você volta esse vídeo quantas vezes você quiser, essa aula é sua. Você tem que entender isso. Qual medicamento escolher? Então, são os caras lá do hospital, são os medicamentos de referência no hospital. E nós temos outras ações, ó, reações alérgicas graves, cara. Dexametasona. Principalmente aquelas que estão aí relacionadas à anafilaxia refratária. Embora não seja a primeira linha, a dexametasona de 10mg intravenosa entra como um adjunto para prevenir a fase tardia da reação alérgica. Gente, a dexametasona ela entra aí como um adjuvante para ajudar aí a epinefrina, norepinefrina, mas a epinefrina é a mais indicada aí para reações anafiláticas e também a utilização de antihistamínico. Beleza? Então olha que maravilha, dexametasona aí brilhou e com folga, mas a hidrocortisona também tem seu brilho e olha, não é menos do que a dexametasona. Vamos agora entender esse brilho aí da hidrocortisona, que ela é mais equilibrada, lembra? E aí ela supera a dexametasona em determinados casos. Por isso que eu falei, depende. Cara, ela vai superar a dexametasona na insuficiência adrenal aguda, que é a crise de Addison, ou a síndrome de Addison, que é aquela falta total. Lembra que o eixo hipotálamo, hipófise e a glândula adrenal, ela é suprimida por algum processo, principalmente pelo uso contínuo desses medicamentos corticoides, você para um eixo importante. E aí essa crise ela aparece. Isso é uma emergência médica, gente. Quando há suspeita de insuficiência adrenal, principalmente aguda, que ó, os efeitos são hipotensão, febre, confusão, ó, a mão fica hiperpigmentada, você vê pela mão do paciente, e tem também alterações eletrolíticas, que ó, alterações eletrolíticas, tá? Tem a ver com eletrólitos. Então, se tem alterações, perda de eletrólitos, por isso que a estrela aqui é a hidrocortisona intravenosa. É o tratamento de primeira linha, tudo bem? Por quê? Por que é tratamento de primeira linha? Porque ela oferece tanto uma ação glicocorticoide, que é anti-inflamatória, imunossupressora ou repositora, e ela oferece também uma ação mineral corticoide, que é repondo os eletrólitos. Mas olha, porque na síndrome de Addison eu perco a ação do meu cortisol, eu não tenho mais, porque o eixo está parado.
Então eu tenho que repor tudo que o meu cortisol natural tem. Então, o meu cortisol natural ele também age lá na aldosterona, na manutenção dos eletrólitos. Então eu preciso dessas duas ações. A dexametasona já não tem uma ação importante mineral corticoide. Isso que deixa ela um pouco para trás nesse quesito. Então, na parada total do eixo, que é a síndrome de Addison, que é uma síndrome importante, você tem que usar a hidrocortisona, porque ela, além de ser anti-inflamatória, não tão potente, é claro, quanto a dexametasona, mas ela é muito semelhante ao nosso cortisol. E eu preciso agora repor o meu cortisol. Então, nada melhor do que essa estrela que vai brilhar na síndrome de Addison. Então, tá vendo? Depende, meu amigo. Aqui, dexametasona não tem nada a ver, beleza? Então, é bem importante, ó. A dose típica nessa condição, e ó, nem precisa às vezes esperar os exames. Já vai, porque as características são bem marcantes da síndrome de Addison. Então, você vai dar aí, ó, 100 mg intravenosa em bolos, é claro, seguida de 200 mg em infusão contínua por 24 horas, que é para reposição. E o mais importante, como eu já falei, não precisa confirmar, esperar a confirmação lá do laboratório, não. Já inicia logo o tratamento com essa estrela, que é a hidrocortisona. A dexametasona, meu amigo, não é adequada aqui. Por quê? Se cair numa prova, porque ela não tem ação mineral corticoide, como o caso da hidrocortisona, que é muito alto. A dexametasona é baixíssima, quase nulo. Pegou essa visão? Cara, essa aula tá sendo um espetáculo, não tá? Prometi, vou cumprir para você. Cara, isso aqui é para tirar você ali de um conhecimento aqui e levar lá para cima. Agora imagine um curso completo desses corticoides. Imagine um curso completo em que eu vou te mostrar todos os medicamentos corticoides. Presta atenção nisso. Vamos lá. Choque séptico refratário. Assim como a dexametasona, a hidrocortisona também é indicada. Ah, mas professor, nós falamos do choque séptico, só citamos a dexametasona. Mas a hidrocortisona também é indicada aqui, ó, em 200 mg dias em infusão contínua ou 50 mg a cada 6 horas por 7 dias. A vantagem é que seu efeito mineral corticoide pode ajudar a reduzir a necessidade de vasopressores. Cara, o choque séptico, você está com a pressão baixa. E quanto mais líquido você trazer para dentro do vaso para aumentar a pressão, porque, cara, aumentar a volemia ali também ajuda. Então, hidrocortisona pode ser uma alternativa quando eu não tiver ali a dexametasona. E é uma alternativa até viável. E dentro do hospital você tem que explicar isso para a equipe médica, para todos aqueles ali. Mas atenção, meu amigo, nem tudo é flores. Por outro lado, há um maior risco de retenção hídrica, no caso da hidrocortisona, da hipertensão também, o aumento da hipertensão, e também o aumento da hiperglicemia. Na prática, a dexametasona acaba sendo preferida pela simplicidade da dose, que é uma dose única, e o menor efeito mineral corticoide, e retenção de sódio e de água, beleza? Mas nós temos outra doença que é bem grave, e aqui é importante, ela acontece muito, a gente consegue observar isso em pacientes que usam muito glicocorticoide, por alguma doença autoimune que precisa utilizar um corticoide, que é a doença de Cushing, a síndrome de Cushing, que é principalmente pós-cirúrgico. Após remover um adenoma da hipófise ou um carcinoma adrenal, a hidrocortisona é usada para reposição fisiológica com doses de 50 a 100 mg dia intravenosa, que são gradualmente reduzidas ao longo do tempo. Então, doença de Cushing, que tem vários efeitos deletérios, diminuição do colágeno, ajuda, rosto redondo, remodelamento do colesterol, passa para um lado, passa para o outro, então fica esperto. Hidrocortisona, porque a gente precisa ali. Mas a síndrome de Cushing, como eu falei, pode ser por conta do próprio uso dos glicocorticoides, mas também pode ser por conta de uma cirurgia, como foi citado. Transplante de órgãos. Em protocolos específicos, a hidrocortisona é usada para imunossupressão e indução junto a outros imunossupressores. Porque ali você tenta evitar ao máximo a rejeição daquele órgão, então a hidrocortisona é usada na imunossupressão, no caso aí do transplante de órgão. Anota aí, transplante de órgãos, hidrocortisona, beleza? Vamos lá para a meningite bacteriana. Nós vimos aquela criancinha que entrou lá e o desespero. A alternativa é a dexametasona. Primeira escolha quem? Na meningite bacteriana, principalmente com a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, a dexametasona. Anota aí. Mas quando eu não tiver a dexametasona, a hidrocortisona pode ser usada como alternativa, com doses aí de 0,15 mg por quilo a cada 6 horas, por 2 a 4 dias, sempre com antibióticos, tudo bem? Porque nós temos aí a meningite. Então, se não tem a dexa, a hidro. Em criança, você viu lá?
não tem problema aí na ação minerocorticoide por conta da hipertensão. A gente toma muito cuidado com os idosos que já têm essas comorbidades. E agora vamos para o passo 3. Pegou a visão? Tá indo bem? Como é que tá aí a compreensão? Vamos lá. Passo 3. Comparação direta. Vamos agora para o confronto final. Então, para facilitar a vida de vocês, vamos resumir qual medicamento escolher em cada cenário clínico. Agora eu quero te mostrar uma tabela que vai matar de vez essa dúvida. Então, vem comigo aqui, ó. Aqui você pode perceber que nós temos aqui um quadrozinho bem importante. Ó, olha que legal. Primeiro a gente começa aqui pelo cenário clínico, medicamento de escolha e a justificativa. Ó, choque séptico, vamos lá, presta atenção, anota aí, dexametasona. Choque séptico refratário, dexametasona. Lembra do tiozinho lá, seu José, 65 anos? Aqui, ó, dexametasona, 6 mg dia. Ou, se não tiver aí a dexametasona, vamos partir aí para a hidrocortisona de 200 mg dia. Ambos são eficazes. Dexametasona é preferida por simplicidade, uma vez ao dia, menor efeito mineralocorticoide. A hidrocortisona pode ser o melhor em pacientes com suspeita de insuficiência adrenal relativa, porque eu preciso repor. Insuficiência adrenal aguda. Temos aí a preferível, medicamento de escolha, hidrocortisona. Insuficiência adrenal, lembra? Síndrome de Addison. Hidrocortisona é o único que fornece substituição mineralocorticoide adequada. A dexametasona não é adequada aqui. Covid-19, quem é o melhor? Dexametasona de 6 mg dias, evidência robusta de estudos. A hidrocortisona pode ser usada? Se não disponível aí, se não tiver disponível, no caso, a dexametasona. E vamos para o edema cerebral tumor. Dexametasona, superior por potência e duração de ação. Hidrocortisona é ineficaz nesse caso. Lembra? Edema, tumor, por glioma, tumores aí específicos, metástase. E a meningite bacteriana é comum, a gente usa como preferida, salvando lá a vida daquela criança e aí tirando toda aquela tensão da equipe. Mais estudada nesse contexto. Hidrocortisona é uma alternativa, mas tem dexametasona, é essa que nós vamos utilizar. Beleza? Então agora a gente vai se aproximando aí desse grande finale para que a gente possa entender de fato como a gente trabalhar com isso. Então, meu amigo, espero que você esteja aprendendo todo esse processo. Eu estou gostando muito de estar aqui mostrando isso para vocês. E quero lembrar que ainda não terminou. Vamos continuar, tem um passo 4. A tabela foi para dar aquela resumida. Passo 4, aí nós vamos ver aí a ação do farmacêutico clínico, em que eu me orgulho dessa profissão, porque eu sou farmacêutico e amo mesmo de coração. E estou aqui para trazer esse know-how para você. Vamos agora para o passo 4, cuidados e monitorização. O farmacêutico em ação. Independente do corticoide escolhido, gente, a monitorização é fundamental. Monitorar o paciente, cuidar, olhar, observar. Por quê, gente? Ó, presta atenção. Agora aqui é o pulo do gato da ação clínica. Hiperglicemia. Fique de olho na glicemia capilar, principalmente em diabéticos ou em uso de vasopressores. Gente, os glicocorticoides têm essa tendência de causar uma hiperglicemia, porque eles agem também diminuindo ações em receptores beta lá no pâncreas, lá na célula de Langerhans. Mas aí tem diabético em uso de vasopressores. Tem que ter cuidado. Infecções oportunistas. Cara, você está dando um imunossupressor. Mais que eu esteja prevendo ali uma ação anti-inflamatória, você está imunossuprimindo o paciente. É claro que infecções oportunistas vão se aproveitar desse caso. E aí, ó, o uso prolongado aumenta o risco de úlcera péptica. Lembra que ele diminui a ação da produção, principalmente a ação da fosfolipase A, que aí é importantíssimo para a produção de ácido araquidônico. Então, bloqueia toda a ação da COX-1 e 2, principalmente da 1, que é constitutiva, e aí você já entende esse processo. Então, pode acontecer aí um aumento aí do risco de úlcera em pacientes com alto risco. Podem precisar aí de usar o omeprazol, que é um medicamento que é muito comum aí, que é os inibidores de bomba de prótons, para proteção, tá bom? Ó, esses medicamentos também estão envolvidos com miopatia e esteroides. É um risco em pacientes críticos, especialmente em ventilação mecânica com uso prolongado. Cara, outra coisa, o farmacêutico em ação é o cara da farmácia mesmo, porque ele tem que pensar até no desmame, o desmame desse medicamento. Desmame adrenal. Se o uso for prolongado mais de 5 a 7 dias, o desmame deve ser gradual para evitar a insuficiência adrenal e causar aquela síndrome cruel lá que é a de Addison. Tudo bem?
Então, farmacêutico, presta atenção, hiperglicemia, problemas de úlcera, né? Também problemas relacionados aí à parada, né, abrupta desse medicamento. 5 a 7 dias você tem que fazer um desmame gradual, deve ser bem. E você, farmacêutico, é o melhor nesse caso. Agora, meu amigo, para finalizar o... Eita, muita informação, eu entendo que foi. Mas é assim mesmo. É para que você entenda que uma simples aula dessa, você consegue aprender muita coisa. Então, ó, deu para você entender, embora seja aí os medicamentos da mesma classe, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, cara, esses medicamentos têm papéis muito distintos e complementares no hospital. Não são gêmeos, né? São da mesma classe, mas são indicações específicas. Dentro do hospital a gente tem que ter essa noção, principalmente você, farmacêutico, para passar essa informação como educador. A dexametasona é preferida em quê? Vamos fazer aqui um resumo. Em edema cerebral, também no Covid-19 grave, na meningite bacteriana e no choque séptico por conveniência, tá bom? A hidrocortisona é essencial em insuficiência adrenal aguda, em situações em que exige ação mineral corticoide, reposição de eletrólitos. No choque séptico é uma alternativa válida aí a dexametasona. A escolha certa depende do quê, cara? Depende do diagnóstico. Se o médico errar o diagnóstico, a gente tá lascado, a gente vai poder... Então é importante o diagnóstico. E aí, ficar sempre aí de olho, junto com a equipe, analisando todo esse processo. Então, o diagnóstico, o perfil farmacológico e do estado clínico do paciente, a gente tem um melhor aproveitamento desses medicamentos. E quem é a peça-chave nesse quebra-cabeça? Quem é o cara, o profissional aí, responsável por estar ali entre a medicina, a enfermagem e outros, é o farmacêutico clínico. Nós somos fundamentais na seleção, presta atenção, lembra? Resolução lá do CFF 585 de 2013, nós somos fundamentais na seleção do medicamento. Nós somos fundamentais na seleção do medicamento, no ajuste da dose, na prevenção de interações e monitorização dos efeitos adversos, garantindo o uso seguro e eficaz desse medicamento que salvam vidas. Agora eu pergunto para você, gostou desse conteúdo? Gostou dessa aula que foi um passo a passo? Quer se aprofundar ainda mais e tomar decisões assertivas e se tornar um expert em farmacologia clínica, dominando cada detalhe e garantindo aí a segurança do seu paciente? Você quer se tornar referência na saúde? Então, ó, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre corticoides, tudo sobre esse assunto, cara, tem um link aqui embaixo. E aí, ó, você também pode acessar tanto lá no meu Instagram, na bio, ou aqui mesmo, aqui nesse site, você pode clicar e aí você vai ter acesso ao curso completo. Cara, e adivinha quanto que é esse curso? R$35, cara. R$35 com 4 aulas, inclusive a comparação não só entre a hidrocortisona e a dexametasona, mas prednisona, prednisolona, fluticasona, entre outros, betametasona. Então, se você quer ter, cara, olha, esse é o meu projeto, Farmacologia na Dose Certa. Por quê? Porque eu vi que os meus alunos não estavam terminando aqueles cursos longos e eu não tinha resultados finais ali. Então, o que eu fiz? Cara, eu vou fragmentar isso, eu vou ensinar aquilo que o aluno precisa. Então, Farmacologia na Dose Certa é dizer assim, que você só vai estudar aquilo que você precisa. Então, você vai entrar nesse site aqui, você vai ver que tem aminas vasoativas, que se você não sabe sobre adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, dobutamina, que são os vasopressores. E você vai entrar aqui também, tem os anticoagulantes, tem também os antihistamínicos, tem toda a farmacologia dos antibióticos. Mas olha, eu só quero aprender sobre penicilina, professor. Compra só penicilina. Cara, o curso mais caro aqui, nesse momento, é R$35. Você tem PDFs de R$14, você tem penicilina de R$24. Ou seja, cara, não tem desculpa agora para você ser o melhor aprendendo aquilo que você precisa. Então, compra um, aprende. Vai dar um tempo, volta e lá e compra. Ou seja, fica com esse site que aqui e monte seu portfólio. Então, eu dou essa dica para você. Cara, baratíssimo, não é para ganhar dinheiro, é para te ajudar a ser esse farmacêutico expert. E todas as aulas são voltadas para o hospital e também para o varejo. E para o concurso público. Beleza? Então, obrigado pela paciência aqui. Gostei muito de conversar com vocês aqui sobre isso. E eu espero vocês no curso de glicocorticoide e os outros cursos que tem aqui na nossa plataforma. E você vai gostar.
Então, até uma próxima aula. E não esquece de olhar aqui, ó, dar uma olhada no portfólio aqui de vários cursos. Nem que seja só para olhar, tá bom? Depois, quando você puder ou quiser, tiver tempo, é claro, você vai lá, escolhe um curso, aprende. Olha, todos os cursos tem eu falando e tem os meus assistentes. Mas olha, nenhum desses cursos, vou te falar agora, presta atenção, são criados por IAs. Todos os meus cursos, eu coloco os meus PDFs, os meus materiais, todos os estudos, artigos, e eu utilizo a IA somente para extrair aquilo que é importante e dar uma voz, que fica até mais natural do que a minha. Você vai ver, você vai gostar, tá bom? Então, vamos lá. Viva o poder do conhecimento e quando o profissional de saúde, o farmacêutico não pensa, é o paciente que padece. Te aguardo aqui nos cursos da farmacologia na dose certa.